Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Senado aprova projeto de taxação das apostas esportivas. Vacina do Butantan contra chikungunya será analisada pela Anvisa. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. O plenário do Senado aprovou agora à noite o projeto que taxa as empresas e os prêmios de apostas esportivas aqui no Brasil. A gente conversa com a Ariane Bittencourt, ao vivo em Brasília. Ela tem as informações. Ariane, boa noite para você. E o que acontece agora? Boa noite, Salsi. Como sofreu alterações, o projeto deve voltar à Câmara dos Deputados. Uma das principais mudanças foi a redução pelos senadores da proposta de tributação das empresas, de 18% para 12% sobre o faturamento. Segundo o Ministério da Fazenda, essas empresas arrecadam cerca de 100 bilhões de reais por ano, valor que atualmente não é tributado. O texto também traz um imposto de 15% sobre o prêmio dos apostadores, mas só será cobrado sobre o lucro obtido com o prêmio, descontado o valor apostado. O governo federal estima que existam cerca de 300 sites de apostas esportivas em funcionamento no Brasil. A proposta faz parte de um pacote do Ministério da Fazenda que pretende aumentar a arrecadação federal e cumprir a meta de déficit zero para o ano que vem. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Ariane. Um dia antes da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, os indicados do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e para a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, intensificaram o corpo a corpo com senadores. Os dois buscam votos para garantir a nomeação nos cargos. Durante a visita aos gabinetes do Senado, Flávio Dino e Paulo Gonet se encontraram. Indicado à chefia do Ministério Público Federal pelos próximos 2 anos, o vice-procurador-geral eleitoral encontrou mais portas abertas do que o ministro da Justiça. Apesar do cenário menos favorável, Dino minimizou os votos contrários que deve receber. Isso faz parte da vida democrática, então pode ter uma dezena, pode ter mais, pode ter menos, isso não vai alterar o principal, que é manter uma atitude necessária de respeitar o Senado nesse momento, é o que eu tenho feito. Dino foi em busca até de adversários do governo, como senadores do PL com maior poder de influência, entre eles Carlos Portinho. E como cada voto conta, a ordem do Planalto foi clara. Os ministros Wellington Dias, Camilo Santana, Renan Filho e Carlos Fávaro se licenciaram dos cargos para reassumir os mandatos que possuem no Senado. Tudo para reforçar a votação. Os indicados precisam de pelo menos 41 votos favoráveis. Antes da votação em plenário, a sabatina será feita em conjunto na Comissão de Constituição e Justiça, às 9 horas da manhã desta quarta-feira. Dino e Gonet terão de responder às perguntas dos senadores, com direito à réplica e tréplica. Em seguida, os relatores das duas indicações fazem a leitura dos relatórios. O voto dos senadores na comissão e no plenário é secreto. O Instituto Butantan enviou para a Anvisa, nesta terça-feira, o pedido de autorização para o uso da vacina contra chikungunya aqui no Brasil. A gente conversa com a Caterina Schutt, ela traz os detalhes. Caterina, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você e para todos. Olha, a vacina é uma parceria entre o Butantan e uma empresa de biotecnologia franco-austríaca. Por isso, a avaliação da Anvisa será realizada em conjunto com a Agência Europeia de Medicamentos. De acordo com o Instituto Butantan, a vacina se mostrou segura e imunogênica em 2 ensaios clínicos de 3 fases. O imunizante produziu anticorpos neutralizantes em 98,8% dos participantes. Em novembro, a vacina foi aprovada pela Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos. A gente lembra também que o vírus da chikungunya é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue. E segundo o Ministério da Saúde, foram notificados até o início de setembro 143 mil casos prováveis da doença, além de 82 mortes confirmadas. Eu volto com você. Obrigada, Caterina.
A Polícia Federal fez uma operação contra uma empresa na Grande São Paulo, suspeita de fraudar notas fiscais e desviar toneladas de produtos químicos usados para a produção de crack e cocaína. Um dos sócios da empresa é o fisiculturista e influenciador Renato Cariani, que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Os agentes da Polícia Federal cumpriram 18 mandados de busca e apreensão. O principal alvo foi a empresa Anidrol, em Diadema, na Grande São Paulo. Segundo a investigação, aqui funcionava um esquema criminoso que fornecia substâncias químicas para a produção de drogas por traficantes. Os policiais estiveram também nas casas dos donos da empresa. Um deles é o influenciador digital Renato Cariani. Na internet, ele dá dicas sobre musculação e cuidados com a saúde. A operação fez buscas também em Minas Gerais e no Paraná. A investigação começou depois que uma multinacional do setor farmacêutico foi notificada pela Receita Federal para dar explicações sobre notas fiscais não declaradas, faturadas em nome dela, pela compra de produtos da indústria química. Os pagamentos tinham sido em dinheiro vivo. A farmacêutica informou que as notas eram falsas, que não havia feito as operações e não tinha a indústria como fornecedora. Então procurou a Polícia Federal para denunciar a fraude. A investigação descobriu que a quadrilha usou também os dados de outras 2 indústrias farmacêuticas como compradores nas notas fraudadas. Uma forma de burlar a fiscalização dos produtos que tem o comércio controlado. O pagamento em dinheiro era feito em agências bancárias. As pessoas iam até a boca do caixa, faziam depósitos em espécie, em nome da empresa, como se tivessem alguma relação com a empresa. Na casa de um dos suspeitos, a polícia encontrou R$100 mil. Os agentes identificaram 60 transações entre 2014 e 2021, em que foram desviadas 12 toneladas de produtos químicos, com valor estimado em R$6 milhões e suficientes para a produção de até 19 toneladas de crack e cocaína. É um esquema bem sofisticado, envolve pessoas com conhecimento técnico, conhecimento nos produtos. São pessoas formadas no ramo, que têm todo o aparato e poderio para poder operar dessa forma. Renato Cariani se defendeu nas redes sociais. Eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa. Então, os meus advogados agora vão dar a entrada pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. No vídeo, ele defende a idoneidade da empresa. Uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais. Uma empresa que trabalha totalmente regulada. A Polícia Federal pediu a prisão de Cariani e de outras 3 pessoas, mas a Justiça não aceitou. A investigação prossegue e os suspeitos podem responder por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Seguimos neste assunto, porque o influenciador Renato Cariani é conhecido como um dos maiores incentivadores do fisiculturismo aqui no Brasil. O atleta oferece cursos sobre nutrição, musculação e saúde. Renato Cariani, de 47 anos, é um dos mais conhecidos influenciadores digitais do Brasil. Um homem que vende saúde. O vídeo é para mostrar exercícios que vocês, rapazes, que todo homem deve fazer na academia. Formado em Química, Administração de Empresas e Educação Física, ele construiu uma carreira bem-sucedida no fisiculturismo. Eu sofri muito bullying na escola. Quando eu era criança, eu era o gordinho de óculos. Apanhava dos moleques na escola. Cariani é sócio de empresas de suplementos alimentares, indústrias químicas, de transporte e de produtoras de conteúdos para a internet. Só uma dessas empresas faturou 650 milhões de reais no ano passado. Renato Cariani é um dos mais conhecidos influenciadores digitais do país, com mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais. Os conteúdos são voltados para atividades físicas e costuma dar dicas de como melhorar a performance nos treinos de musculação.
A melhor forma é sob o solo, porque melhora a estabilização da lombar e a pessoa não se machuca. Se você treinar e não fizer dieta, você não vai perder gordura, você não vai perder peso, a sua silhueta talvez não fique bonita. Em outros vídeos, ele mostra a rotina de treinos de alguns atletas no centro de treinamento e faz desafios de atividades físicas com personalidades. Pô, caramba, cara. Não acredito que eu tô conhecendo esse cara. A polícia de Minas Gerais encontrou o corpo de um motorista de aplicativo que estava desaparecido desde segunda-feira, na Grande Belo Horizonte. Vamos conversar com a Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite. Qual é a principal linha de investigação? Oi, Celso, boa noite para você. A suspeita é que esse motorista tenha sido vítima de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O corpo de Oscar Oliveira, de 29 anos, foi encontrado em um local de difícil acesso no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, em Brumadinho, na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Os policiais chegaram até o local depois que o carro dele foi localizado pelo helicóptero da Polícia Militar. O veículo foi arremessado sobre uma barragem. O corpo foi encontrado próximo da área e levado para o Instituto Médico Legal. Uma perícia vai apontar as causas da morte. Salce. Obrigada, Virgínia. Agora os destaques internacionais. Nossos enviados especiais à Guiana estão em Essequibo, região que o ditador Nicolás Maduro quer anexar à Venezuela. Em Bartica, uma das cidades com maior número de brasileiros na Guiana, os repórteres Guilherme Mendes e Lúcio Severino conversaram com a população, que está angustiada com a possibilidade de invasão do território. De madrugada, nossa equipe deixa Georgetown, a capital da Guiana. São 40 quilômetros de viagem pela Demerara Highway. A estrada margeia o Oceano Atlântico e é uma das principais da região. Aqui tivemos que deixar o carro e seguir a pé até chegar ao rio. A gente está chegando agora aqui no porto de Bartica. É aqui que a gente pega o barco para ir para Barica, que fica a mais ou menos 50 minutos, 1 hora de navegação desse ponto. Essa daqui é a porta de entrada para Essequibo. Vamos lá? O porto fica às margens do rio Essequibo. Daqui partem os barcos para várias comunidades da região. Na embarcação, os guianenses se mostram preocupados com a possibilidade de ter o país invadido pela Venezuela, mas são firmes em afirmar que Essequibo faz parte da Guiana. Essequibo belongs to Guyana. Essequibo pertence à Guiana, pertence a nós e não à Venezuela. Penso que o Nicolás Maduro deve deixar-nos viver em paz. A cidade de Bartica fica bem no encontro dos rios Essequibo e Mazaruni. É um ponto estratégico para a navegação nesta parte do país. As ruas são estreitas e o comércio é movimentado. Os maiores clientes aqui são os garimpeiros. A região, que representa 70% da área da Guiana, é rica em minerais, como ouro, cobre e diamantes. Petróleo também foi encontrado recentemente. Bartica é um dos principais municípios de Essequibo, no oeste da Guiana. Aqui vivem aproximadamente 15 mil pessoas, dentre elas brasileiros. O exército do país aumentou o número de militares e intensificou o patrulhamento na região para garantir a proteção do território. A polícia militar também faz rondas nas ruas e por áreas rurais. Dona Cida é brasileira e está preocupada. Já são quase 30 anos morando em Bartica. Ela sabe que o ditador Nicolás Maduro pode invadir Essequibo a qualquer momento. Todo mundo tem medo, todo mundo teme, né? O pior, sempre tem que temer o pior, né? Porque o pior pode acontecer, né? Nunca devemos dizer que não tem medo, que não se preocupa, porque realmente é um conflito que pode acontecer a qualquer momento, né? Em caso de invasão, ela e toda a família pretendem deixar tudo para trás. Se invadir, a gente realmente vai ter que sair, né? Porque fica complicado, né? Então, se chegar uma invasão mesmo, a gente vai ter que sair, não tem como ficar, né? Hoje, o presidente Mohamed Irfan Ali disse em uma entrevista que, para proteger Essequibo, não descarta permitir a instalação de uma base americana em solo guianense, o que desagradaria o governo brasileiro. Daqui a 2 dias, Maduro e Ali terão um encontro no Caribe para discutir a disputa. Com a escalada da tensão aqui em Essequibo, brasileiros e guianenses vivem a mesma angústia. Eles não querem perder o território e a vida que construíram para a Venezuela. Aqui moram minha esposa, meus filhos e toda a minha família. Essequibo é Guiana e não Venezuela, diz o guianense. Uma pesquisa eleitoral da agência Reuters mostra que a disputa à presidência dos Estados Unidos deve ser acirrada em 2024. E o nosso correspondente Vandrei Pereira traz os detalhes.
Olá, o levantamento foi feito de forma online entre 5 e 11 de dezembro e entrevistou 4.411 adultos norte-americanos. De acordo com a pesquisa, Trump teria 38% dos votos contra 36% de Biden, ou seja, uma vantagem de apenas 2 pontos percentuais. Ao mesmo tempo, 26% dos entrevistados disseram que não votariam em nenhum dos dois candidatos, o que revela uma rejeição preocupante para ambos. A pesquisa tem uma margem de erro de cerca de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O atual presidente Joe Biden é questionado pela idade de 81 anos e por questões como a economia do país. Americanos ainda demonstram preocupação com os preços altos depois de uma inflação histórica no início do ano. Já Donald Trump divide o tempo entre a pré-campanha e a sua defesa em acusações criminais. Sinais de que, mais uma vez, se Biden e Trump continuarem na disputa, o resultado será definido nos detalhes. De Orlando, na Flórida, Vandrei Pereira. Agora a gente fala da guerra no Oriente Médio. As Forças Armadas de Israel recuperaram os corpos de 2 reféns que foram levados para a faixa de Gaza. O governo acredita que 135 pessoas ainda estejam em poder do grupo terrorista Hamas. Eden Zacaria, de 27 anos, foi feita refém quando os terroristas invadiram a festa rave perto da fronteira de Israel com a faixa de Gaza. Já o militar Ziv Dado, de 36 anos, foi sequestrado enquanto servia ao exército no dia 7 de outubro. Os corpos foram encontrados durante operações das Forças Armadas dentro da faixa de Gaza, que tem se tornado cada vez mais perigosas. 105 soldados israelenses foram mortos desde o início da incursão terrestre no território palestino. Nesta terça-feira, as tropas israelenses destruíram um posto de lançamento de foguetes do Hamas e uma fábrica de armas no norte do território palestino. Na Cisjordânia, território ocupado por Israel, 6 pessoas foram mortas. Segundo o governo israelense, foi uma resposta a palestinos que arremessaram explosivos contra os soldados. Hoje, o presidente americano Joe Biden afirmou que Israel não pode descartar a divisão do território para a criação de um Estado palestino no futuro. A equipe do Jornal da Record acompanhou a preparação das tropas israelenses. Antes de enfrentar os terroristas do Hamas em Gaza, os soldados passam por um período de treinamento com situações reais. Tropas chegam em blindados para invadir uma casa onde há terroristas. Eles desembarcam e vão em direção à porta, sempre em grupo. Usam um explosivo. Rapidamente, os soldados sobem pelas escadas, disparando. Aqui não se usa munição de verdade. Estamos num centro de treinamento militar no sul de Israel, que imita as condições encontradas nas cidades da faixa de Gaza. Um dos grupos coloca lenços no rosto e faz o papel do inimigo. O centro de treinamento tem mais de 500 prédios. Aqui os militares simulam combates com terroristas nas ruas e também nas construções da cidade de Gaza. Esse buraco aqui, por exemplo, ilustra quando eles precisam quebrar uma parede para entrar nas casas. A ideia é que os soldados aprendam a se comunicar em meio à operação e a tomar decisões rápidas. Nós tentamos fazer com que eles se sintam o mais próximo da realidade do campo de batalha. Aqueles que passaram por aqui e foram para Gaza fizeram um ótimo trabalho, afirma o tenente-coronel Mati. Outra parte do treinamento acontece nos túneis do Hamas. O tenente-coronel nos leva a alguns deles. Nós conhecemos esses túneis há mais de 10 anos, mas nesta guerra descobrimos que eles estão muito mais longos, profundos, tem até as salas de guerra, de onde eles controlam as pessoas lá fora, conta ele. Mati conta que alguns dos reféns israelenses passaram todo o tempo em locais como esse, na escuridão. E quando saíram, não conseguiam abrir os olhos na luz do dia. Esse é mais um exemplo das construções subterrâneas do Hamas na faixa de Gaza. Um túnel bem mais estreito, também bem mais baixo, eu mal consigo ficar em pé aqui. A estimativa é que os terroristas construíram 400 quilômetros de túneis como esse no território palestino.
Segundo o tenente-coronel, Hamas investiu muito dinheiro na construção dessas estruturas, o que contrasta com a condição de vida das pessoas em Gaza. Nós fazemos o máximo possível para não prejudicar os civis, mas sim para destruir completamente os terroristas do Hamas, completa o militar. De volta ao Brasil, a primeira-dama Janja da Silva reagiu nesta terça-feira à invasão da conta dela em uma rede social e classificou o episódio como um ataque de ódio. A Advocacia Geral da União destacou que os responsáveis pela invasão à conta da primeira-dama na rede social X, antigo Twitter, utilizaram indevidamente o perfil para cometer crimes contra a honra do presidente da República. A AGU solicitou a preservação de todos os registros e elementos digitais relacionados ao perfil. O documento destaca ainda que o descumprimento das medidas seria interpretado como lesão a direitos, inclusive por parte da plataforma, podendo ser aberta uma investigação criminal e até o pagamento de indenização. Fontes da Polícia Federal confirmaram que o inquérito para apurar o caso foi instaurado pela Diretoria de Crimes Cibernéticos. Os dispositivos usados na invasão ao perfil da primeira-dama já foram identificados em Minas Gerais. São 4 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, a primeira-dama se pronunciou em outra rede social. Ela disse o seguinte: a internet é um espaço potente para o bem e para o mal, e é comprovado que as mulheres são as que mais sofrem com os ataques de ódio nas redes, e que ela sofreu ontem o que muitas mulheres sofrem diariamente. A invasão hacker aconteceu na noite desta segunda-feira. Em uma publicação, os invasores escreveram: "Eu apoio o mensalão". Em outra, disseram que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, vai sofrer impeachment, além de postagens com ofensas a Janja e ao presidente Lula. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República repudiou o ataque cibernético. A comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a atuação da mineradora Braskem em Maceió deve ser instalada nesta quarta-feira. A comissão terá 11 membros titulares e 7 suplentes. As investigações estão previstas para começar no ano que vem. Vereadores do Rio de Janeiro aprovaram, nesta terça-feira, as contas dos 2 últimos anos de mandato do ex-prefeito Marcelo Crivella, que atualmente é deputado federal. As contas de 2019 foram aprovadas com 34 votos favoráveis contra 12 negativos, enquanto as de 2020 passaram com 36 votos a favor. Os processos agora seguem para o arquivamento. Os resultados tinham recebido parecer desfavorável do Tribunal de Contas do município e da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. A vice-presidente da Casa, Tânia Bastos, do Republicanos, fez defesa pela aprovação. Citou um documento elaborado por técnicos do tribunal e relembrou as condições econômicas da época e os problemas causados pela pandemia da Covid-19. Representantes do ex-prefeito Marcelo Crivella também trouxeram alguns números para rebater os argumentos apresentados pelo Tribunal de Contas do município. E já dura mais de 10 horas o julgamento dos acusados de matar o cinegrafista Santiago Andrade durante uma manifestação no Rio de Janeiro. O crime aconteceu em 2014. O Leonardo Ack traz as informações para a gente. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nesse momento a defesa ainda está falando, a expectativa é que a sentença seja dada a qualquer momento. O julgamento começou por volta das 2 horas da tarde. Os réus são Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza. Os dois respondem em liberdade por homicídio doloso quando há a intenção de matar, triplamente qualificado com o uso de artefato explosivo. A vítima foi o cinegrafista Santiago Andrade, atingido por um rojão enquanto cobria uma manifestação aqui no centro do Rio em fevereiro de 2014. Agora, na época, a Polícia Civil analisou as imagens da confusão e as investigações apontaram Fábio e Caio como os executores do crime. Salsi. Obrigada, Léo. O governo da Argentina divulgou as primeiras medidas econômicas depois da posse do presidente Javier Milei. O objetivo é cortar despesas e promover um forte corte de gastos públicos no país.
No total, foram 10 medidas. As principais são desvalorização do peso e fixação num valor. $1 passa a valer 800 pesos. Hoje, $1 vale 400 pesos. Redução de ministérios e secretarias. Congelamento de licitações públicas para obras. Redução do subsídio de energia e transporte. Na área social, haverá alteração no valor dos benefícios por filho e ampliação do cartão alimentar. O ministro da Economia disse que os próximos meses serão difíceis e que a inflação vai subir por conta de muitos preços que estavam congelados. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, está nos Estados Unidos para convencer o Congresso americano a liberar mais recursos para a guerra contra a Rússia. É o terceiro encontro do líder ucraniano com autoridades americanas em Washington desde o início do conflito. O novo pacote de ajuda à Ucrânia já está na pauta do Congresso, mas ainda depende de acordos entre republicanos e democratas. E o tempo é curto, já que os parlamentares pretendem entrar em recesso na próxima semana. No Capitólio, Zelensky ouviu de republicanos que a liberação de mais ajuda está condicionada a uma disputa interna dos Estados Unidos. Opositores do presidente Joe Biden querem aumento do controle na fronteira dos Estados Unidos com o México. Em troca, votariam pela liberação de verba para a Ucrânia. O presidente da Câmara, Mike Johnson, disse também que Zelensky precisa apresentar uma estratégia clara ou garantia de vitória. Biden recebeu Zelensky na Casa Branca. O democrata fez um pedido ao Congresso para que liberasse os recursos antes do recesso. Caso contrário, Putin receberia o maior presente de Natal que poderiam lhe dar. Aqui no Brasil, os 17 setores da economia que mais geram empregos no país aguardam uma definição do Congresso sobre a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Parlamentares garantem que o veto do presidente Lula será derrubado. A votação para manter a prorrogação da desoneração da folha de pagamento até 2027 está prevista para a sessão do Congresso desta quinta-feira. Nós temos 2 semanas de funcionamento legislativo. Todos os setores que foram afetados diretamente pelo veto fazem planejamento para o próximo ano. Então, o objetivo principal é mantermos a desoneração desses setores importantes para que não haja prejuízo na geração de emprego e renda de setores estratégicos do país. Eu tenho absoluta certeza que nós teremos um esforço concentrado, principalmente pela necessidade de derrubar esse veto. Hoje, durante sessão no Senado, o autor do projeto pediu ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que não atrase a votação. O apelo que fica, primeiro, a Vossa Excelência, é de que traga na pauta da quinta-feira o veto da desoneração da folha de pagamento, para que os parlamentares possam, de forma livre e independente, se posicionar. Deixar essa matéria para a próxima semana é assinar uma sentença de morte. Em resposta, Pacheco disse que o veto do presidente Lula será analisado nesta quinta-feira. A sessão do Congresso Nacional está mantida para as 10 horas da manhã de quinta-feira para apreciação de PLNs e dos vetos, inclusive dos vetos referidos por Vossa Excelência. Entidades que representam os setores afetados pela medida enviaram um ofício a deputados e senadores para pedir a derrubada do veto. Segundo o texto, empresas e trabalhadores esperam que a desoneração continue recebendo apoio dos parlamentares, assim como ocorreu durante a tramitação do projeto de lei. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende o fim da desoneração da folha de pagamento para aumentar a arrecadação do governo. Haddad prometeu apresentar uma proposta alternativa, mas até agora nada. Os parlamentares afirmam que o governo teve 10 meses para apresentar propostas e que não há mais tempo a perder. Fora de cogitação, qualquer tipo de negociação, vamos derrubar esse veto também. Então vai ser uma sessão bem movimentada aí para a gente conseguir chegar no resultado final. Eu tenho convicção de que o veto cairá. A gente manter a desoneração até 2027, como está consignado no texto, é fundamental para mantermos segurança social e emprego das pessoas. A desoneração da folha de pagamento acaba no dia 31 de dezembro deste ano
e prevê que as empresas dos 17 setores da economia que mais empregam no país paguem alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha salarial. O temor é que, se a desoneração não for prorrogada, poderá haver uma onda de demissões, além do aumento dos preços de produtos e serviços. Eu, como primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, presidirei essa sessão e não tenho dúvidas que o veto, há uma negociação para que ele seja pautado e pela ampla votação e pelo amplo apoio que ele teve no Senado e na Câmara, quando da sua aprovação, eu também não tenho dúvidas que ele será derrubado. O assunto agora é futebol. Na Liga dos Campeões da Europa, foi dia de definição dos classificados para as oitavas de final. E o Manchester United foi a grande decepção da noite, eliminado em último lugar do grupo. No grupo A, o já classificado Bayern de Munique foi à Inglaterra e venceu o Manchester United. Depois da boa jogada coletiva, Coman marcou para os alemães. O United dos brasileiros Antony e Casemiro está eliminado já na primeira fase. E como foi o lanterna do grupo, não ficou nem com uma vaga na Liga Europa. Na mesma chave, o Copenhagen recebeu e venceu o Galatasaray da Turquia. 1-0, gol de Leriger. E pela segunda vez na história, se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões. No grupo B, Nketiah abriu o placar para o Arsenal contra o PSV da Holanda. Vertessen deixou tudo igual, final 1-1. Com o resultado, os dois times avançam. No grupo C, já estava tudo definido. O Napoli, segundo colocado da chave, fez 2-0 no Braga, de Portugal. Sati marcou contra e Osimhen fechou o placar para o time italiano. O líder do grupo é o Real Madrid, que tomou um susto quando Voland abriu o placar para o União Berlim. Rossello entrou em ação e marcou 2 vezes de cabeça, virando a partida para o Real. Alex Král empatou para os alemães. Mas Ceballos garantiu a vitória e os 100% de aproveitamento do Real, que venceu todos os 6 jogos que disputou na fase de grupos. Nesta quarta-feira serão definidos os outros classificados. No Rio de Janeiro, a torcida do Fluminense fez uma enorme festa para acompanhar o time até o aeroporto. A equipe viajou para a Arábia Saudita para disputar o Mundial de Clubes. A delegação do tricolor carioca saiu de um hotel na Barra da Tijuca e foi escoltada pelos torcedores até o aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. Campeão das Libertadores, o Fluminense embarcou por volta das 9 da noite em um voo fretado rumo a Jeddah, onde serão disputados os Jogos do Mundial. O primeiro jogo do time brasileiro será no dia 18 contra o vencedor de Al Ahly, do Egito, e Al Ittihad, da Arábia Saudita. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.